Ora, bem-vindos aqui a mais um episódio da Política Suave com o Nuno Correia. Nuno, bem-vindo. Já há algum tempo que estávamos aqui para marcar isto, mas agora há novos desenvolvimentos. Há notícias frescas. O que é que tens aí para falarmos aqui, focarmos aqui um bocadinho mais nas autárquicas, aqui locais? O que é que tu tens aí agora, novidades fresquinhas para nos dar? Bom, novidades fresquinhas é aquilo que está a passar, que tem sido falado na comunicação social, mais local, é claro, porque isto são fenómenos locais, mas que envolvem essencialmente aquilo que está a passar em Olhão e em Faro. E é bom que as pessoas percebam o que é que está a passar, porque poderá ter um grande impacto nas eleições, tanto em Faro como em Olhão. O que está a passar é muito simples. Primeiro começou-se com uma polémica relacionada com a sondagem, uma sondagem tanto que saiu no Expresso, A sondagem estás a falar de Faro ou de Olhão? a sondagem de Faro, Ok. que dá uma diferença mínima entre tanto o candidato do Partido Socialista e o candidato da coligação do PSD. Dá ali 2 pontos percentuais, ou seja, dentro da margem de erro, é pouco significativo, mas juntamente com essa sondagem surge aqui uma outra questão que tem a ver com o facto da Câmara de Olhão, portanto, através do seu presidente, Pina, ter assinado um contrato de publicidade com o Expresso, com o próprio Expresso, no valor de 70 e tal mil euros, 2-3 dias antes de sair esta sondagem. Eu acho que não é o mais correto de acontecer, mas estamos a falar de 72 mil ou 74 mil, uma coisa assim, portanto, abaixo dos 75 mil, porque isso obrigava a um concurso, e isto foi só uma consulta prévia, para publicitar as festas do Conselho, basicamente até ao final do mandato. Portanto, quem está dentro dos valores sabe que estes são os valores mais ou menos que são cobrados. A questão que se coloca é celebrar um contrato destes a 2 dias de sair exatamente uma sondagem em que dá o António Pina em primeiro lugar para Faro. Isto foi... acho que não caiu bem. Entretanto, houve outros desenvolvimentos, curiosamente também ligados com o Festival do Marisco, que teve a ver com o facto do António Pina ter assumido publicamente que ele seria o seu último ato enquanto presidente da Câmara Municipal de Olhão. Portanto, e iria se dedicar à sua candidatura à Câmara de Faro. Ora, o que acontece é que houve aqui uma reviravolta que poderá influenciar não só as eleições em Olhão, como também as eleições a Faro. E qual foi a reviravolta? O número 2 da lista do atual Executivo e o número 4 do atual Executivo do PS em Olhão decidiram apresentar uma lista independente à Câmara Municipal de Olhão. Ou seja, os membros do próprio Executivo do António Pina estão contra, eventualmente o próprio Pina, isso aí já não lhe posso dizer, mas de certeza contra a candidatura do próximo, do candidato, o Calé, portanto, estão contra ele. E há aqui um pormenor que a maioria das pessoas desconhece de como é que isto funciona. O Calé, neste momento, é vice-presidente da Câmara de Olhão. A vice-presidência não é o número 2 da lista. O lugar de vice-presidente da Câmara é uma nomeação do presidente. Significa que pode ser o número 2, o número 3, o número 4, qualquer um dos vereadores eleitos. E as suas funções é substituir o presidente quando o presidente está ausente. Já quando o presidente suspende o mandato, que era aquilo que se esperava que o António Pina fizesse, quem assume o papel de presidente é o número 2. Ora, o número 2 acaba de se tornar oposição, candidato por uma lista diferente contra o próprio Partido Socialista. Ora, isto fez com que o António Pina tenha mantido-se no poder, portanto, mantido-se como presidente, e isto é uma questão que acho que será relevante, afinal de contas estamos a falar de um candidato à Câmara Municipal de Faro, à capital do distrito, que continua a receber como presidente da Câmara Municipal de Olhão.
E porquê que ele não sai? Exatamente por isto. Exato. Porque se sair, sobe para presidente, não o seu Delfim, entre aspas, Exato. mas alguém que vai se candidatar contra PS. o seu Delfim. Então ele utilizou um novo sistema que foi, um novo sistema não, aquilo que está previsto na lei, que é, retirou todos os pelouros destes vereadores e assumiu-os todos. Portanto, não só aqueles que ele tinha, como os pelouros que estavam distribuídos a estes dois vereadores, o número 2 e o número 4 da lista, passam a estar com o António Pina, o que inviabiliza completamente que ele possa sair e fazer campanha. Bom, E como é que achas que ele vai fazer campanha assim? Achas que vai ser possível? ele terá que arranjar a maneira de fazer campanha. Agora, se isso é eticamente correto, aí já tenho muitas dúvidas, porque afinal de contas, ele continua a receber o ordenado de Presidente de Câmara do Olhão. E assim sendo, quer dizer, está a utilizar dinheiro público para subsidiar-se a si próprio numa campanha a outra autarquia. E isto o que é que abre? O PSD em Olhão atrasou-se muito. Atrasou-se muito e o processo foi muito conturbado desde o princípio e em Olhão há uma grande possibilidade, mas uma possibilidade mesmo muito forte, do Chega a vencer as eleições. Por causa dessas polémicas todas? Também por causa disto. Se formos ver os resultados nas legislativas, houve claramente uma transferência de votos do Partido Socialista e dos partidos à esquerda diretamente para o Chega. Portanto, o PSD continua a ter mais ou menos os votos que tinha, mas houve uma transferência e o Chega teve uma das vitórias mais expressivas no Conselho de Olhão. Ora, estando o Partido Socialista dividido ao meio e o Partido Social Democrata não conseguindo ter uma candidatura que seja forte ao ponto de disputar as eleições, o candidato do Chega será certamente o mais beneficiado. Agora, como é que isto influencia Faro? É exatamente por estas questões. Eu acho que os farenses vão questionar muito, afinal, qual é o compromisso do candidato do Partido Socialista contra o candidato da coligação, portanto, a Faro Capital, que é apresentado. Deixa-me só, em relação a Faro, dar um pequeno pormenor que eu acho que eu não quero dizer ridículo, porque eu não percebo qual é o objetivo, ou quero fazer que não percebo. Quero fazer que não percebo. Okay. Já se tinha falado no início, uma pequena polémica, mas que eu até compreendo, que era o facto do António Pina ter colocado um cartaz, um outdoor, na direção de Faro para Lolé, já dentro do Conselho de Lolé. Portanto, mas eu até posso compreender, porque temos Santa Bárbara de Neves, que o caminho até se faz por ali. Não consigo perceber, aí é que não consigo perceber, é porque é que existe um outdoor do Chega, do candidato do Chega, dentro de Lolé, portanto, antes de chegar ao Palácio da Fonte Pipa, quando o candidato é candidato a Faro. E é assim, se as pessoas estão a sair de Lolé, é porque moram em Lolé. Sim. Eventualmente vão trabalhar a Faro, mas não votam lá. Portanto, isto é um fé-diver, mas que não deixa de ser aqui Pensava que esse cartaz já tinha sido alterado, ainda não? Ainda não, ainda continua lá. Portanto, Faro está nesta situação, uma grande disputa entre PS e PSD, com o Chega a ir fazer, claramente a ir conseguir eleger, o que poderá criar uma Câmara ingovernável, se não houver, de parte do partido que perder, de algum dos partidos que perder, o sentido de responsabilidade para que a Câmara possa funcionar, nomeadamente nas reuniões de Câmara, com a aprovação, e depois na própria Assembleia, porque também não irá haver uma maioria de um só partido, ou da coligação, ou do PS, ou do Chega na Assembleia Municipal. Portanto, vem aí tempos conturbados. Isso é baseado na sondagem, não é? É baseado na sondagem, é baseado mesmo, portanto, na percepção a nível nacional que existe, tanto de dados e dos resultados das últimas eleições, que colocam este cenário como o mais provável de todos. E em Lolé, não temos polémicas, mas já se sabe listas? Ou há alguma polémica? Não, quer dizer, em Lolé não há assim nenhuma polémica que salte mais à vista. Aquilo que se pode falar do Lolé é que está a ser uma luta que vai ser taca-taca até ao fim.
E eu acredito que o Chega vai Entre ter o PS e o entre o PSD. PS e a coligação, coligação. do PSD, e eu acho que o Chega vai ter um papel determinante no vencedor. Por incrível que pareça, o Chega acho que vai ser o determinante. Isto porquê? Nas anteriores eleições, o Chega não apresentou candidatos a praticamente nenhuma freguesia. Desta vez vai apresentar a algumas freguesias, sendo que, no meu entender, que vale o que vale, mas é o meu entender, o candidato que o Chega apresenta em Quarteira acaba por ser o candidato dos três, portanto PS, PSD e Chega, aquele que tem mais visibilidade e é mais conhecido e que tem algum percurso profissional. E foi inclusive militante do PSD e ocupou cargos pelo PSD e portanto poderá ter uma vitória em Quarteira. Ora, este é o sítio onde o Telmo Pinto, pelo Partido Socialista, espera ter mais votos. Aliás, se ele não ganhar de forma clara a freguesia de Quarteira, dificilmente conseguirá ganhar a Câmara. E, portanto, a grande questão é saber onde é que o Chega vai roubar votos em Quarteira. Em Quarteira e no resto do Conselho. É preciso dizer isto, as pessoas às vezes fazem as análises, mas esquecem-se dos pontos de partida. Há 8 anos atrás, o Partido Socialista teve 17 mil votos no Conselho de Olé. 17 mil e tal votos. O PSD teve 6 mil e tal votos. Não existia Chega. Foi uma das derrotas mais pesadas que o PSD teve até então. No ano seguinte, portanto, há 4 anos, o PS desceu 4 mil votos. Portanto, passou para os 13 mil votos, mais ou menos. E o PSD conseguiu descer também. Ou seja, passou para 5.500 votos, naquele que agora é o candidato à Albufeira, o Rui Cristina, portanto, que teve o pior resultado de sempre, desde o 25 de Abril em Olé, com 5.500 votos. Nas primeiras eleições autárquicas após 25 de Abril, o PSD teve mais votos do que 5.500. Mas na altura do Rui já havia o Chega, já tínhamos o Fanan, né? E o Fanan, que já era candidato, teve 2.100 votos. Sim. Ora, o Fanan, portanto, foi buscar votos um bocadinho ao PSD, mas maioritariamente terá ido buscar ao PS. Ora, se o Fanan dobrar a votação, e estamos a falar de passar de 7 mais ou menos para 14, 15, que é abaixo daquilo que a nível nacional tem sido os resultados, foram os resultados das legislativas, temos o Fanan na luta pelos mesmos números que o PSD tinha há 4 anos. Portanto, o PSD para ganhar tem que não só ir buscar votos, manter os 6 votos, como ir buscá-los ao Partido Socialista. Não sei se terá essa capacidade. Porque precisamos ver, para que as coisas baixem, ou para que as coisas se nivelem, estamos a falar de uma diferença de 7 mil votos, 8 mil votos das últimas eleições entre o PS e o PSD. São muitos votos. É uma base de partida muito difícil, ainda mais com o Chega a crescer, que poderá absorver então esses votos, o que significa que provavelmente o PS desce, o PSD poderá crescer, o Chega vai crescer, porque teve um resultado muito baixo, e portanto eu acredito que Quarteira vai fazer a diferença. E tu achas que isto vai ser aqui em Olé, vai estar aqui muito equilibrado, ou achas, prevês que o PS possa ter um bocadinho? Eu acho que pode estar muito equilibrado. Olha, 2 razões muito claras. A primeira tem a ver com uma própria divisão que existe dentro do PS. Aqui local? Do PS a nível local, sim. É sabido na sociedade, tanto que houve alguma dificuldade até o Telmo Pinto ser considerado o candidato, e o Telmo Pinto fez aquilo que, no meu entender, era o mais correto de fazer, nomeadamente uma ruptura com o atual Executivo, que provoca sempre muitos inimigos. Basta-se ver que do atual Executivo só um dos membros é que vai em quarto, que é o David Pimentel, que irá em quarto na lista do PS. A gente pode dizer, mas isto é política, eles entendem-se todos e tal, mas
as inimizades na política são muito mais complicadas do que os adversários. E achas que isso pode ser uma desvantagem para ele? É claramente uma desvantagem para ele. Este pormenor e o facto de que o Telmo, sendo de quarteira, há muita desconfiança das pessoas de Lolé para ver alguém de quarteira à frente da Câmara Municipal de Lolé, isto pode causar algum atrito ou alguma resistência, mesmo dentro do próprio Partido Socialista, em votar no Telmo Pinto para Presidente da Câmara. Deixa-me só, a propósito disto, também falar aqui outra questão que são destas questões que depois as pessoas refletem e pensam, ou outras fingem não ver. Tivemos há poucos dias a inauguração a primeira pedra ou o primeiro passo para o mercado do peixe em Quarteira. Estamos a falar de uma obra que vai custar grande. 20 milhões e meio. Ou seja, a maior obra alguma vez já feita no concelho de Lolé pela autarquia é 20 milhões e meio em Quarteira para fazer um mercado de peixe com espaços de coworking, parque subterrâneo de estacionamento e com outras valências que, no meu entender, é completamente despropositado. Porquê? Porque, atenção, eu não retiro o mérito nem a necessidade, que é uma necessidade há muito que devia ter sido cumprida, de um novo mercado com as condições necessárias para a população de Quarteira. Isto era essencial existir. Então achas que é o que é grande mais, é isso? Exatamente. Okay. Estamos a falar de quase que uma obra de regime que, por exemplo, deixa para trás, à conta destes 20 milhões para 3 anos, ou seja, ainda vão esperar 3 anos para que o mercado esteja concretizado, mas estamos a falar de coisas que ficam para trás e que são elas muito importantes, nomeadamente o Centro Cultural, que já teve um projeto aprovado, que foi anunciado e que, entretanto, caiu e que não continua a não existir em Quarteira. Portanto, um centro onde se possa haver um congresso, haver qualquer tipo de atividades culturais, não existe. Mas estamos a falar de outras coisas. O Centro de Saúde de Quarteira. Inaugura-se um centro de saúde universitário em Lolé e em Quarteira continua-se a ter um centro de saúde de terceiro mundo. Sim. Para não dizer. Ora, eu acho que sim, o mercado é essencial, mas se calhar não precisava de ser tão grande, elaborado, nem ser uma obra arquitetónica tão aprimorada ao ponto de ser um investimento de 20 milhões com tantas necessidades que Quarteira continua a ter. E aí está também, se calhar, um grande handicap para o Telmo Pinto, porque era necessário este mercado. Mas as pessoas pensam, mas porque é um mercado de 20 milhões e meio em Quarteira? Mas a obra é da Câmara, não é? A obra é da Câmara, claro. O Telmo há de ter a sua influência, mas... Claro, a obra é da Câmara. Mas isto quase que faz parecer, vamos dar isto a Quarteira para que votem em Quarteira e vamos lançar neste momento, porque a obra não pode, nem sequer pode avançar. O timing Pronto. Atenção, volto a dizer, era essencial o mercado do peixe em Quarteira. Mas há outros equipamentos essenciais que continuam a fingir que não existem. O estacionamento vai estar contemplado? A Quarteira também tem esse problema. Esse foi um dos principais motivos para o aumento do preço. Porque vai ser feito um estacionamento subterrâneo, acho que é para 300 lugares, e que teve que ser salvaguardado com uma série de medidas de segurança por causa das subidas de marés. Claro. É conhecido o problema que existe em Quarteira e na zona marginal, de quando a maré sobe, de quando há marés vivas, que fica tudo inundado. Ora, isto teve que ser acautelado e o visto do Tribunal de Contas foi demorando, foi sendo atrasado exatamente enquanto não houve garantias de que este problema estava ultrapassado. Eu tenho receio que isto vai ser um grande elefante branco. Achas que isso pode prejudicar a candidatura? A candidatura só neste sentido. É que as pessoas de Lolé, se pensarem um mercado de 20 milhões para Quarteira... Sim, mas nem toda a gente sabe que o mercado foi 20 milhões, não é? Mas a mim também me convém, alertar as pessoas, ou dar a conhecer às pessoas as várias coisas que muitas vezes não são faladas. Só a título de curiosidade, a renovação do mercado de Lolé
custou 4 milhões. E é um mercado antigo, tanto que teve que ser renovado e com condições. E agora está-se a construir um de raiz de 20 milhões e meio. Mas Acho que é também muito. esse mercado há de ser em dimensão maior, não é? Pelo menos Sim, pelo que sim, vejo e com outras da valências localização. que eu acho que não são necessárias. Sim. Ter um espaço de coworking por cima do mercado do peixe Sim. não me parece que seja essencial. Ok. Então e agora, já que aqui já falámos um bocadinho sobre o Lolé, queres-me dizer alguma coisa sobre a Albufeira? Como é que está lá a situação? Vês que o Chega está aí muito forte, o Rui Sim. está muito forte aí na comunicação. Não Como é que deixa, está? não deixa de ser engraçado. Não deixa de ser engraçado porque e isto não é fazer juízes de valor, é simplesmente constatar os factos. O candidato do partido do Chega à Junta de Freguesia de Quarteira é um antigo militante do PSD que nunca conseguiu ser candidato a um cargo mais apetecível, por assim dizer. O Fana, o Fernando Santos, candidato do Chega, era, há 12 anos atrás, membro da Comissão de Honra do Hélder Martins, do PSD. É presidente do Chega em São Brás de Alportel. O candidato a São Brás de Alportel era um militante do PSD de Lolé que quis muitas vezes ser presidente do PSD de Lolé e nunca conseguiu. Quis ser vereador do PSD de Lolé, nunca conseguiu. E agora é candidato pelo Chega a São Brás de Alportel. E depois vem o Rui Cristina, que teve, enquanto presidente da Comissão Política, o segundo pior resultado de sempre do PSD, há 8 anos atrás. E como candidato, teve o pior resultado de sempre do PSD, 5.500 votos. Depois, não se vendo integrado nas listas do PSD para as legislativas, mudou para o Chega para ser, por Évora, se não me engano, Évora, Porto Alegre, portanto, para ser candidato por lá, cabeça de lista. Nas últimas eleições, é candidato por Beja. E agora é candidato à Câmara de Albufeira. Isto fala-se dos paraquedistas, eu nem sei se isto pode ser um paraquedista. Isto parece mais um canguru que vai saltando de sítio em sítio, como os outros que não conseguem o que querem. Sim. E depois, atenção, eu não vejo problema nenhum das pessoas mudarem de partidos, acham que há uma evolução, que mudam de ideias, ou acreditam noutras ideais, isso aí está tudo, eu acho que é correto. Aliás, quem acha que tem sempre a certeza e que as coisas, esses são aqueles que não são muito inteligentes. Portanto, a evolução existe. É uma coincidência que neste pequeno espaço de território, tantas pessoas que desejaram ser coisas dentro do PSD, de repente sejam candidatos pelo Chega. E como é que tu vês, principalmente no caso do Cristina, como é que tu vês, que é aqui de Lolé, né? Conhecemos bem, como é que tu vês a aceitação dele em Albufeira? A aceitação em Albufeira não é tanto do candidato. É mas do acho partido. que isto tem a ver, e é o mesmo que se passa em Faro, é o mesmo que se passa em Lolé e em muitos sítios. É o partido Chega que faz o candidato. Em Albufeira há um pormenor interessante, portanto, Albufeira já não existia um executivo maioritário, ou seja, o PSD teve-se coligar, ou deu um pluro a uma vereadora independente, do movimento independente, que com isso conseguiu ter a maioria na Câmara. E portanto, ou seja, aquilo já não era muito fácil. Portanto, mas havia um PS forte. Ou sempre ali a morder os calcanhares. Aquilo que me parece, agora houve uma junção, tanto é que o principal, tanto o rosto desse movimento era o Desidério Silva, antigo presidente, que é agora candidato à Assembleia Municipal pelo PSD. O que me parece que vai acontecer em Albufeira, à semelhança do que aconteceu a nível nacional, é que vai haver uma grande transferência de votos do PS para o Chega. Eu até arriscava-me a dizer que podemos ter um empate a nível de vereadores entre o Chega e o PSD e haver um vereador do PS. Portanto, isto é um cenário que está em cima da mesa. Exatamente porque tem sido, na comunicação social, é rara a semana que não aparece situações de violência. Sim, em Albufeira, portanto, situações tanto relacionadas com imigrantes, relacionadas com o turismo de massas, que sempre existiu, mas que cada vez está um bocadinho mais descontrolado.
que também tem sido muito usado pela comunicação social, e o Chega vai atrás disto, Claro. portanto, faz o seu papel, e portanto há ali um grande descontentamento contra quem tem governado Albufeira até agora. Não sendo o PS a conseguir capitalizar esses votos, será o Chega, muito provavelmente. E achas que o Chega vai, independentemente do. Quer dizer, independentemente do candidato, não é? Que neste caso é o Cristina, mas tu achas que o partido está a ter muita força por causa disso, por causa dessas ondas de violência e muito tudo mais, Sim, e a também. população vai um bocado. Também. E eu acho que é saudável agora o Chega apresentar-se com tantos candidatos às autarquias e com intenções até de ganhar. Até porque é uma forma de mostrar então se estão preparados ou não para o poder, caso sejam eleitos. E o Chega ainda não tem esse ADN de governar, portanto, de ter que tomar decisões. Porque quando se está na oposição é muito fácil Antissistema, criticar e apresentar propostas que às vezes até se sabe que são completamente impossíveis de executar, mas quando se vai para o poder, ou faz ou não se faz. Portanto, é positivo que isto aconteça. E depois ao fenómeno que é a nível nacional, portanto, ou seja, os candidatos a nível local são transmissores da mesma mensagem, e veja-se, o que se vê por aí são os outdoors com os candidatos à Câmara e o André Ventura. Exato, em todos, não é? Em todos. Claro. Portanto, não há o candidato com o candidato à Assembleia, Sim. ou o candidato com as suas equipas, não. Há Claro. o candidato com o André Ventura. Exato. E isto é sintomático daquilo que o Chega está a apostar, e é uma estratégia que eu acho que pode dar resultados. Eu tenho uma curiosidade, não sei se tens resposta para isso, que é, imaginando, fazendo um exercício, suponhamos, que o Chega ganhava, sei lá, muitas câmaras, sendo que eles, a maior parte deles são deputados, o que é que ia acontecer na Assembleia? Essa é uma boa questão. Essa é uma boa Imaginando questão. que houvesse um exercício Bom, teórico que ganhassem todas, por exemplo. É assim, o que seria de esperar era que quem ganhasse as autarquias suspendesse o mandato e fosse assumir o Não cargo. Podem ter os dois. Não podem. Mas, se forem da oposição, podem acumular os dois lugares. O Chega está a apostar em eleger muitos vereadores na oposição e assim manterem-se como deputados. Aqueles que eventualmente conseguirem ganhar, eu acho que aquilo que acontecerá será assumirem, até porque o Chega necessita dessa implantação a nível local para se solidificar como partido, portanto, para não ser só um partido de uma figura. Engraçado, isto é uma história que se conta, não vou dizer que é verdade ou mentira, porque não o posso confirmar, mas, e eu no último programa que nós tivemos até falei disso, sobre a dúvida que entretanto se tinha instalado sobre se o Pedro Pinto ia se candidatar ou não a Faro. Dizem algumas pessoas que o Pedro Pinto foi colocado com a possibilidade, portanto, foi colocado em cima da mesa dele ser candidato a Olhão. Acontece que Olhão é provavelmente o sítio que o Chega deposita mais esperanças em vencer. No Algarve, achas? No Algarve, Okay. sim. Ora, isto para o Pedro Pinto não era bom. Porque o Pedro Pinto é o líder da bancada parlamentar, a realidade é que ele não tem nada a ver com o Algarve. Atenção, não estou a pôr em causa, porque ele foi eleito pelo Algarve, claro. Como já aconteceu com o PS e o PSD, terem cabeças de lista, ainda agora tivemos a cabeça de lista da coligação do PSD, era a Ministra do Ambiente, portanto não era a do Algarve, e o Pedro Pinto foi candidato tanto pelo Chega, e ganhou o Chega aqui no Algarve, e ele foi eleito deputado e consequentemente, depois continuou como líder da bancada parlamentar. Ora, perante a hipótese de poder ganhar Olhão, ele preferiu ir para Faro e assim, vereador da oposição pode acumular os dois cargos. No caso de ganhar Faro, tem que... Aí tem que assumir. Mas lá está, isto
é o que se fala. Eu não- Sim, sim. eu estou aqui a dizê-lo e a assumi-lo que é um rumor que corre, Exato. portanto, que foi ponderado, mas que ele próprio não quis, exatamente porque corria o risco de ganhar. Mas tu achas que, imaginando este exercício teórico que eles ganhavam todas as câmaras, como é que Ah, depois iam preencher os outros deputados? E o isso, Chega tem equipa para isso? Sim, tem sempre, Ah, ok. tem sempre. Tem, isso aí Os não. suplentes, não é? Sim, cada vez que sai um, sobra o próximo, portanto, isso aí Exato. na Assembleia da República é um problema que não se coloca. Nas câmaras, sim, porque como é que tu justificas um candidato a presidente suspender o mandato para ir o número 2? Isso era um completo atropelo à democracia, Sim, sim. era mesmo uma fraude, para assim dizer. E aqui no Algarve não vejo, para além de Olhão, Albufeira, um ou outro sítio que poderá ser mais renhido, não me parece que a nível autárquico haja mais possibilidades para o Chega ganhar. Irá eleger muitos vereadores, sim, Sim. muitos deputados municipais, mas dificilmente. Estes sítios são os sítios, Lolé, Albufeira, Faro e Olhão, onde haverá uma maior expressão das votações, sendo que em Olhão e Albufeira são onde, devido a estes fatores que eu tenho estado a falar, haverá mais probabilidades de conseguir disputar a Câmara. Por exemplo, no caso de Olhão e Albufeira, imaginando que eles vão para a oposição, que ganham vereadores na oposição, depois achas que isso é compatível com a vida de deputado? Ou achas que eles conseguem se dedicar? Ser é sempre, depende da vontade de cada um. Sim. Ser é sempre, porque o que não falta são casos desses e sempre aconteceram esses casos. Estamos a falar de. Isto depende do comprometimento que cada um tem para com as populações. Mas aí, pronto, depende de cada um e o sucesso do seu trabalho na oposição também depende daquilo que eles dedicarem nesse exercício de oposição local e nacional. Ok, queria falar aqui também um bocadinho que tu tens andado aí muito ativa a escrever artigos e há aqui um que eu tenho um bocado de interesse, mas gostava também que falasses tu falaste num que era do dinheiro que era gasto em concertos, nomeadamente Sim, aqui em Lolé, não é? sim, sim. Fala-me um bocado sobre isso, Bom, a tua opinião e um bocado sobre o teu é assim, artigo. eu não coloco em causa nem sequer o valor que é gasto. O que eu falo e que acho que deve ser avaliado é o retorno desses gastos. Lolé, o estudo apresentado pelo Observador, está em quinto lugar nos concelhos que mais gastam em concertos no país. E estamos a falar de Estás a atrás falar em grandes festas ou também no em cineteatro? concertos. No geral? Concertos, música, concertos. Sim, mas no cineteatro também há concertos, não é? Sim, sim. Portanto, Lisboa em primeiro lugar, Cascais e depois mais duas terras, se não me engano, é Louros, também, ou seja, com uma dimensão muito maior do que Lolé. É claro que Lolé tem capacidade financeira para o fazer. A minha questão, e eu acho que é uma questão que deve ser colocada, que já devia ter sido colocada há muito tempo e faz falta ser colocada, é o retorno. O retorno que existe dos milhões que se gastam para, não só em concertos, mas noutros eventos, na Noite Branca, no Festival Med, no Carnaval, ou seja, ninguém tem, e atenção que não é uma questão do atual Executivo, é uma questão que vem desde sempre. Ninguém tem noção dos gastos que são feitos. E isto era importante perceber estes dois lados da questão, que é o dinheiro gasto e e o retorno financeiro que isto proporciona. Porque não há estudos, porque não é. Tem que ser feito um exercício de investigação de detetive para se conseguir chegar Aos a valores? um terço dos valores. Ok. A um terço. Porque há muitos valores que vão por outros lados, e não estou dizendo de forma ilegal, atenção, mas que vão por outros lados porque são serviços que a autarquia compra noutros pacotes, por assim dizer. Não são englobadas, por exemplo, as horas extraordinárias que são feitas pelos funcionários da Câmara, que trabalham nesses eventos, e que são uns bons milhares de euros que são investidos, nomeadamente a proteção civil, vigilantes e todos os outros funcionários. Ora, aquilo que eu ponho em causa é a necessidade de haver uma maior transparência no que diz respeito à programação no geral, não só de concertos, mas à programação no geral, para que se saiba os custos que ela tem e qual o retorno que tem, para que se avalie
se é necessário mudar alguma coisa. Porque neste momento não sabemos. Sim, mas o retorno nunca será financeiro, não é? Como é que se consegue medir um retorno financeiro Consegue-se de um medir. concerto de entrada livre? Consegue-se. Não, é assim, o retorno não é direto. Exato. Não, nunca é direto. Mas, por exemplo, a Noite Branca feita para o comércio. em Braga Ah. apresenta qual foi o retorno, tanto em Estimado, milhões, não é? estimado. Tanto, mas há dados que se podem analisar, estatísticos, que depois dão isso. As dormidas do Conselho, a faturação na restauração. Há mil e um dados que podem ser avaliados para se perceber o impacto das iniciativas. Temos, por exemplo, um mais mediático e mais conhecido, tivemos as Jornadas da Juventude em Lisboa, ninguém andou a fazer as contas de quanto é que sabe, mas sabe-se os quantos milhões é que foi, Claro. é que foi o retorno. Em Lolé não se sabe. Sim, mas no caso das dormidas que estavas a falar, em Lolé nem sequer temos dormidas para acomodar a gente, já falaste Não, disso no não tem, mas tem um conselho, lá está, é ver se existe ou não um aumento daquilo, por exemplo, comparativamente com outras alturas do ano, naquela altura. Se há um aumento junto dos comerciantes, da atividade comercial, dos restaurantes, se existe um tráfego maior, se existem reservas, existem mil e uma coisas que podem ser avaliadas. É preciso ter vontade de as fazer. E isto é a última análise para que se possa perceber se aquilo que se está a fazer faz sentido ou se é necessário mudar alguma coisa. Assim, nós continuamos sempre a navegar de olhos fechados porque não sabemos se resulta ou não resulta. Sabemos que se metemos dinheiro e pronto. Sim, eu percebo, mas eu acho é que no caso desses concertos, o retorno, o objetivo não é ter retorno, é mais animar a população, não é? Sim, claro, mas até nisso tem que haver... Sim, o investimento é muito alto. Uma Câmara Municipal não é uma comissão de festas. Exato. Aí, claro. vamos lá ver. Portanto, ou seja, tudo o que a Câmara Municipal faz tem que ter um objetivo. E sim, a fruição cultural, a dar tanto a oportunidade às pessoas, à população, de assistir a determinados eventos, sim senhor, é claro que faz. Mas estamos a falar dos grandes eventos. Claro. Não estamos a falar desses pequenos eventos que vão acontecendo e que são de caráter local, mais virados para a população do que propriamente para o turista, para a pessoa de fora vir e gastar também o seu dinheiro no Conselho de Lolé. Queria também falar contigo sobre o outro artigo, que é onde eu moro, que é a degradação de Vila Moura. Fala-me um bocado sobre isso. Bom, olha, e se achas que a Câmara tem algum poder ou culpa, ou se pode fazer alguma coisa? Tem várias. Não é só a Câmara, são várias entidades. Não vamos estar isto não é um problema da Câmara. A Câmara é uma das entidades responsáveis, mas posso-te falar de outras mais. A própria Marina de Vila Moura, a Lusotur. Mas Vila Moura foi comprado, não foi? Eu ouvi dizer. Sim, mas é comprado a Lusotur, mas tanto tem um novo dono, mas continua a existir a Lusotur. Temos a Inframoura, que é uma entidade também responsável. Empresa municipal. Temos a Capitania, portanto, que também tem responsabilidades na zona da Marina. Temos a ASAI, atividades económicas. Temos agora a força de imigração que estiver, seja antes o CEF, a AIMA ou aquilo que seja, também tem responsabilidades. Mas voltar ao princípio, que é o problema que existe em Vila Moura. Isto é um problema que já se vem a arrastar há alguns anos, mas que está a atingir um pico muito, muito, muito preocupante. E foi impressionante, depois de eu ter feito este artigo, a quantidade de pessoas que entrou em contacto comigo em redes sociais mais profissionais, por assim dizer, essencialmente no LinkedIn, de administradores, de CEOs, de pessoas ligadas a investimentos, a imobiliárias, que me vieram exatamente concordar e dizer como é que ninguém ainda falou disto, porque ainda não se fala disto e tal. Portanto, ou seja, e a contarem próprias testemunhos de situações e a dizerem outras pessoas comuns a dizerem que não vão a Vila Moura exatamente por isso, que a última vez que tiveram depararam-se com isto ou aquilo e tal. O grande problema de Vila Moura que tem acontecido é a proliferação de casas ditas de massagens que não são. Fachada. São fachada e
e não é preciso ser muito inteligente para se perceber. Eu Já pela quantidade, não é? Há já tantas, pela tantas quantidade. que... E não, e porque são explícitos os anúncios. Exato, Está lá mesmo escrito sim, o final feliz, exato. que infelizmente todos, infelizmente ou felizmente, cada um saberá tanto, o significado Sim, que tem, e estão funcionários à porta a dizer os valores. Eu fiquei a saber de valores de determinadas práticas sexuais simplesmente por passar lá. foste abordado. Fui abordado, É. mas descaradamente, sem qualquer pejo, ou Uma seja, selva. uma coisa era eu ir lá Exato. e dizer, não, eu ia passar na rua, e fui. E porquê? Porque, apesar de eu já ter ouvido falar disto, nunca tinha assistido. Mas o ano passado, uma amiga minha, que é médica psiquiatra em Vila Moura, que fez um investimento elevadíssimo para ter um gabinete nessa zona, e que desde o ano passado se viu confrontada com uma zona completamente à mercê deste tipo de casas, e depois boates, clubes noturnos, portanto, tudo ligado a este tipo de atividade, e cujos clientes deixaram de querer ir lá. E ela entrou em contacto comigo a pedir se eu não conseguia arranjar um gabinete para ela exercer a profissão, porque ela tem essencialmente clientes estrangeiros, tanto fora daquela zona, porque ela já não conseguia aguentar estar ali. E foi nessa altura que eu tenho que ir ver para poder, e fui ter com ela e fiquei completamente alucinado com aquilo que vi, porque não acreditava que aquilo fosse possível no Algarve, aqui em Vila Moura. E depois esperei algum tempo para ver até qual era a sinergias, qual era a evolução da situação, e vejo que este ano piorou. Não é só portanto, a atividade aqui de prostituição encoberta, que pode implicar muitas outras situações, nomeadamente tráfico humano, exploração sexual, portanto existem aqui muitas coisas. Isto não tem nada a ver contra a imigração, estamos a falar essencialmente de pessoas tanto da América do Sul e asiáticas que estão nestas casas, só que depois também temos um fenómeno que este ano está, acho que é completamente descontrolado, que tem a ver com a venda de estupefacientes a céu aberto, Exato, em todos os lados. É verdade. Em todos os lados. Em qualquer porta de hotel, em qualquer porta de bar, Em plena Marina, já em plena presenciei. Marina, és abordado com tudo o que Sim. possas imaginar de estupefacientes, e és abordado. Pais de família, com filhos, sozinho. Sim, Portanto, sim. eu pergunto, as autoridades não veem isto? Os responsáveis não veem isto? O que me parece a mim, e isto tem que ser dito, é que enquanto houver pessoas a encherem-se, não lhes interessa de onde é que vem o dinheiro. Claro. E enquanto continuarem a vender, porque agora há as pessoas que querem vender para sair dali, Claro. outros compram, e portanto a atividade está garantida, o dinheiro entra. Então não se preocupam com o resto, porque ninguém me consegue convencer que os responsáveis da Marina, da Inframoura, da Não Câmara, da saibam. Junta de Freguesia, da Polícia Judiciária, da ASAI, Sim. que ninguém sabe do que é Ninguém que está a sabe. passar ali. Mas como é que tu achas que isso se podia resolver? Em primeiro lugar, com a ASAI. E polícia, se calhar, não? E Polícia Judiciária. Sim. Portanto, mas a ASAI, é assim, facilmente a ASAI vê logo se existem condições para a atividade. Isso nas casas, mas nas na casas parte sérias. dos estupefacientes, E só a Polícia Judiciária, só as entidades competentes para esse tipo de fiscalização. Mas, por exemplo, um alvará de utilização para um estabelecimento de massagens é passado pela Câmara. Portanto, devia haver uma fiscalização, se calhar. o licenciamento zero facilita a que as pessoas assinem uns documentos a dizer que está tudo ok, sim senhor. Mas depois e a fiscalização posterior? Que é para isso, é essa a forma de dizer, ou seja, facilidade do licenciamento, mas depois há uma fiscalização mais apertada. Ora, neste caso não está a haver fiscalização, porque se tivesse, não eram propriamente casas de massagens ou de estética, porque entra dentro do mesmo tipo de licenciamento. E, portanto, se há silêncio, é porque há alguma cumplicidade. E Vila Moura
Eu compreendo que algumas pessoas não queiram falar do problema para não estragar a imagem de Vila Moura, só que já não é uma imagem. As pessoas já sabem o que é que se passa e já fogem de cá, que é preocupante. Eu também acho que sim, acho que está a afetar o turismo. Mas pronto, vamos adiante, não vamos falar de coisas tristes. Que mais artigos é que tu tens aí na calha para o futuro? Podes desvendar aí, dizer aí um lamiré? Olha, posso porque é um artigo que me diz muito pessoalmente, ele vai sair, não sei se quando tanto formos para o ar se já estará. Qual é que são as já terá. plataformas? Voz do Olé, Observador? Eu normalmente escrevo para o Observador, para a Voz do Olé, Postal do Algarve, e depois partilho nas redes sociais e faço chegar. E quando sai o artigo sai nas 3 plataformas, ou primeiro numa e depois qual é o caminho? Depende do artigo. Normalmente, quando são assuntos que eu acho que são de âmbito nacional, ou que pelo menos devem ter uma atenção nacional, vão para o Observador. A nível local, quando são coisas específicas do Conselho de Lolé, a Voz de Lolé é claramente o veículo mais lido, que as pessoas procuram sempre. Portanto, é aquele jornal que está sempre no café. Exato. Aqui no Conselho. Quando normalmente são artigos mais extensos, mas com uma abrangência regional, aí o Postal do Algarve, porque, portanto, em termos da plataforma online, permite que o artigo seja mais extenso, porque estas coisas têm também limitações de caracteres, exatamente, e, portanto, é este o sistema. Neste caso, o artigo, que é o próximo artigo que irá sair meu, ou eventualmente já terá saído quando for para o ar esta emissão, tem a ver com a requalificação da zona histórica de Lolé. A Zona histórica, estás a falar ao pé da igreja? Exatamente, é basicamente onde se desenvolve o Festival Med. Sim. E provavelmente é a única altura do ano que a maioria das pessoas de Lolé vão à zona histórica. Agora, até existe alguns empresários a investir tanto na diversão noturna, em restauração, naquela zona, mas continua a haver problemas e continua a haver situações que eu não consigo compreender. Fala-me sobre isso. Como é que, em pleno século XXII, isto existe? Nomeadamente, a zona histórica de Lolé, que viu agora o chão de uma parte substancial. Isto é um projeto que já vem do tempo do Dr. Saruki Mírio e que agora viu mais uma parte a ser contemplada em termos da requalificação de passeios, do chão, tanto do tipo de calçada, do escoamento das águas, da possibilidade tanto de ser mais acessível tanto para pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Mas isto é no chão. Sim. Porque no ar continua um terceiro mundo autêntico. O que é que tu queres dizer com o ar? Quando é paredes, céu, ou seja, o que nós assistimos na zona histórica de Lolé é milhares e milhares de quilómetros de fios, de cabos, de retalhos, de desenrascanços, coisas feitas ali. Elétricas, telecomunicações, tudo. Elétrica, eu até poderá sair com fotografias, mas há sítios que podíamos estar em Hanoi ou podíamos estar em Bangkok e olhássemos para o ar, víamos exatamente aquele cenário. Portanto, fios a cruzarem-se pelos céus. Isto é um problema. O outro é os ares condicionados, que facilmente, não é preciso ir muito, é só passar na rua, a antiga rua do Tribunal, e temos 7 ou 8 ares condicionados e que são colocados pela própria Câmara. Eu não sei se aquilo está licenciado. Duvido. Mas uma coisa é certa. A colocação de um ar-condicionado obriga a um projeto de alteração. Porque mexe na fachada e os munícipes, eu, tu, todos os munícipes, somos obrigados a apresentar um projeto de alteração da fachada para colocar um ar-condicionado. E como é que é possível existirem tantos ares-condicionados na zona histórica de Lolé, ainda por cima colocados pela Câmara? E acredito que são mais de 20. E isto não se consegue compreender quando se faz uma requalificação destas, levanta-se o chão todo e não se enterra os fios. Pois, era isso que eu ia dizer. Sim. E não se enterra os fios. Atenção que já na primeira leva, por assim dizer, da requalificação, isto aconteceu. E agora continua a acontecer, dando a ideia de que isto logo se faz a seguir, porque agora é preciso inaugurar. Claro. Porque o que vai acontecer é que quando isto for feito, vão ter que levantar o chão e voltar a pôr os cabos por baixo. Os fios, sim. Mas é um espetáculo e eu convido as pessoas de Lolé a irem ver, a olharem para os céus, porque isto é inacreditável. É inacreditável passar naquela e ver aquilo que está. Porque hoje
já não é aceitável ter aquilo. Sim, sim. Ainda mais numa zona que se quer nobre. Sem contar com a questão dos candeeiros, que está agora lá a acontecer e que é, para mim, chocante, que é a substituição dos candeeiros antigos por uns candeeiros que parecem feitos de um chinês, que parecem de plástico, não sei se são nativa a tocá-los, mas que já estão lá as estruturas postas, em que se passa dos candeeiros com 6 ou 4 faces para uns candeeiros de 4 faces sem vidro, portanto, e com um LED e tal, ou seja, uma completa desconsideração pelo património, uma completa modernização sem substância, que faz perder toda a beleza, toda a identidade. E isto é algo que os responsáveis políticos têm que, de uma vez por todas, assumir que não se pode continuar a ter um chão de primeiro mundo e um ar de terceiro. É isso. Concordo contigo. Olha, estamos aqui já a chegar ao fim, mas queria que se pudesses dar um lamiré pequenino, porque já estamos aqui em cima de 1 hora e tu queres ir ver o jogo, sobre como é que está a situação aí em São Brás, Vila Real, Portimão, sai algumas polémicas, ou como é que está a situação, Não, assim quer de dizer, uma forma geral. Depois no próximo a gente logo aborda. Eu acho que existem algumas. Portanto, o facto de existir mudanças, ou seja, presidentes que já não se podem candidatar, isto provoca muitas convulsões, porque há sempre uma oportunidade que depois Para só alguém, provavelmente exato. só voltará a acontecer passado 12 anos. Yeah. É engraçado porque temos em Portimão, por exemplo, um rapaz novo, mais novo do que eu, 40 e poucos anos, a ser candidato à Câmara, o que é... Estás a falar do Chega, né? Não, do PSD, que é filho de um antigo candidato à Câmara também do PSD, e isto é uma lufada de ar fresco. Por outro lado, temos candidatos antigos que estão a ser rebuscados, pelo menos no caso do PSD, veja-se Lagos, onde temos um antigo autarca de Vila do Bispo, o Gilberto Viegas, a ser candidato a Lagos. Em Vila Real de Santo António temos um candidato, o candidato à Assembleia era o antigo presidente de Alcotim e Castro Marim. Portanto, isto tem uma troca de... mas é engraçado, porque aqui estamos a falar de gerações completamente diferentes. Alcotim, portanto, o candidato é uma pessoa já, é um decano da política, como o Gilberto Viegas também é em Lagos, mas, por exemplo, o Carlos Martins é um jovem, portanto, um jovem. Mas tu achas que a idade é um handicap? Não é uma questão de ser um handicap, é uma questão também de coragem dos partidos de apostar em pessoas novas, porque há pessoas novas com capacidade para se ingrar. Para se ingrar e para fazerem em Quarteiro, o caso da Isa também é da minha idade, tem para 43 anos. Sim, não, existem vários casos em vários partidos. Os partidos, as câmaras do Partido Socialista, algumas podem estar em risco. Talvez São Brás de Alportel seja uma dessas, porque estamos a falar de 36, 38 anos, tanto em que portanto, tem sido um executivo sempre do Partido Socialista, e portanto poderá aqui haver uma oportunidade para o candidato, que já é a segunda vez que se candidata, de conseguir ganhar as eleições. Estás a falar do PSD? Do PSD. Mas o próprio candidato do Chega também, tanto que eu me referi há bocado, tanto é uma pessoa válida, é uma pessoa também com currículo, tanto também daria um bom presidente de Câmara. Isto, atenção, não estou com isto a dizer que a candidata do Partido Socialista não tenha as competências. Também tem, aliás, tem muita experiência, mas o facto de estar um final de ciclo, às vezes, proporciona mudanças, como em Lolé, para o PSD, como em Faro, para o PS, como em Olhão, para o Chega, como em Albufeira para o Chega, eventualmente. Portanto, ou seja, há muitas coisas que podem mudar, e este é o panorama do Algarve. Ou seja,
vai ser muito interessante ver o que é que os resultados eleitorais no seu todo vão dar, porque disso também vai depender depois a liderança da Associação de Municípios do Algarve e toda uma série de sinergias entre as autarquias e entre os partidos e as escolhas e é preciso lembrar que, por exemplo, a propósito de ser a maioria das câmaras socialistas, que é o António Pina, o presidente atual da AMAL, e que, portanto, poderá haver em causa também esse lugar, se deixar de ser presidente de Câmara, de certeza absoluta, porque já não pode ser. Mas, portanto, se houver aqui uma inversão de quem é que controla mais câmaras, poderemos ter uma AMAL também diferente. Porque normalmente quando o partido tem mais câmaras, normalmente é um desses candidatos que vai ser... É por voto dos presidentes de Câmara. Claro, normalmente chega-se a uma solução de consenso em que indica um número 2 ou um número 3, tanto de outros partidos, mas neste ano poderemos ter 3 ou 4 partidos. Sim. E portanto o jogo de unanimidades vai ser muito mais complicado. É preciso ver que Silves é da CDU. Há possibilidades, por exemplo, em Vila Real de Santo António, que é um concelho historicamente também muito à esquerda, e outros. Temos Alcotim, onde Castro Marim, aliás, onde o presidente também deixa de ser, e portanto também é uma hipótese para o Partido Socialista poder vencer. Portanto, acho que vai haver muitas mudanças e poucas certezas, até depois, como dizia o João Pinto numa célebre frase futebolística, prognósticos só no fim do jogo. Está bem, olha, Nuno, ficamos por aqui, obrigado. Malta, obrigado. Vamos ainda fazer outra antes das eleições ou não? Fica aqui prometido? Vamos ver. Vir aqui só para falar por falar, Sim. Não. A gente quer dar motivos, vamos pensar e vamos ver o que é que a gente pode fazer quando as coisas começarem-se a animar e as listas começarem a ser mais consistentes, a conhecer-se tudo, porque ainda falta muita coisa a saber. Elas já foram todas entregues. Já não há nada, já não se pode mudar nada. Agora é uma questão da população em geral conhecer e poder avaliar quais são os melhores candidatos em cada concelho. Muito bem, obrigado Nuno, malta. Até para a próxima, não sabemos se é antes das eleições, mas acho que sim. Está safo.